maledicência. Nossa, esse é o tema intrigante. O que eu vou falar disso, hein? Nossa, mãe. Todo mundo fala um pouco mal dos outros, né? Vai ter que saber o que. Ó! Você já tá aí, meu Zetinho? Bom dia, tudo bem com vocês? Nossa, gente, estava aqui meditando sobre o ditado popular de hoje. O título da mensagem que Friedstein nos traz: maledicência. Já imaginou? Já imaginou qual que é o provérbio que deu ensejo para a criação desse título? Falar mal dos outros é fácil. Difícil é falar bem. Você tem o hábito? Tem o hábito de ficar falando mal dos outros? Não mente pra vovó não, hein? Não mente pra vovó Luzia não. Ó, vou falar. Todos nós, de uma forma ou de outra, às vezes temos esse hábito, né? De maldizer, de falar mal das pessoas, seja de um familiar, seja de alguém conhecido, ou mesmo de um fato, né, que ocorreu dentro da sociedade, que é comentado pela mídia, e às vezes a gente acaba fazendo a participação nossa, né, dando a contribuição, maldizendo, né, aquela situação. No nosso dia a dia, meus netinhos, a gente lida com muitas pessoas, né? A gente convive com a nossa família, tem os amigos, tem os vizinhos, tem até as pessoas que a gente não conhece, que a gente cruza pelas ruas das nossas cidades, uma loja que a gente entra, no supermercado que a gente vai. E é praticamente, vou falar assim, com certeza isso, é praticamente impossível, no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, não observar os comportamentos alheios. Que existem alguns tipos de comportamentos que saltam aos nossos olhos, não é, meus netinhos? A gente olha assim e já vê a pessoa nas suas escolhas, nos seus direcionamentos. Então, há algumas atitudes que são muito visíveis a olho nu, né? Tanto positiva quanto negativamente, a depender da escolha que o indivíduo faz. No entanto, quando a gente está convivendo com as pessoas, é muito comum nós ficarmos focados naquilo que é negativo, naquilo que a pessoa está fazendo de ruim, aquilo que a pessoa tem escolhido, né, fazer, que tem trazido dificuldades não apenas para ela, mas para as pessoas à sua volta. Então a gente começa a comentar o mal que aquela pessoa está fazendo para si mesma ou para os outros que estão ao seu derredor. Daí o ditado popular afirmar, né, que falar mal dos outros é fácil. Difícil é a gente falar bem. Porque muitos de nós já falamos isso em outros provérbios populares, mas vale sempre a pena a gente recordar. Temos as nossas projeções psicológicas, né? Tivemos outros, aquilo que a gente traz dentro da gente, não suporta e sai comentando, né? Sai denegrindo a imagem das pessoas, e isso é muito negativo. Jesus, o nosso mestre, já havia se referido a respeito disso, quando ele diz que a gente é capaz de ver o cisco no olho do nosso irmão e não enxerga a trave que está no nosso olho, não enxerga, né, as nossas imperfeições e os nossos vícios. Gente, a maledicência é um dos grandes males da humanidade. O Espírito Friedstein diz aqui na mensagem, e ele tem razão, né? Porque imagina ficar supervalorizando o que o outro tem de ruim. A gente precisa fortalecer, não é? O bom ânimo, a coragem, a vontade de vencer, as qualidades que as outras pessoas possuem.
Porque falar mal de alguém que praticou algo inadequado, né, é um julgamento muitas vezes precipitado. Às vezes a gente fala sem saber, vai comentando, vai levando a mensagem adiante, né? E diz aquele ditado, né, quem conta um canto aumenta um ponto, a gente acaba aumentando as coisas, falando a nossa cabeça, sem ter a certeza se aquilo realmente aconteceu. E vai levando, vai levando. Quando é fé, descobre que não foi daquele jeito, não adianta mais. Que a notícia já correu, né, meu Zetinho? As notícias já passou adiante e não tem jeito mesmo. Aí depois que foi adiante, voltar atrás para corrigir é algo muito difícil de se fazer. Falar mal também dos familiares e dos amigos é denegrir a imagem dessas pessoas, né? Com aqueles que estão ao nosso derredor. Aquelas pessoas que Deus colocou na nossa existência para nós podermos aprender a conviver, aprender a amar, a gente poder fortalecer os nossos elos. Isso requer também, né, meu Zetinho, respeito às diferenças que existem. Porque ninguém é perfeito, todos de nós trazemos as experiências difíceis dentro do coração. E da mesma forma que a gente quer que as pessoas nos aceitem como nós somos, é preciso nós aceitarmos também aqueles que estão ao nosso derredor. Mas o que acontece? Em muitos agrupamentos, né, o ponto de convergência dos assuntos, os diálogos, é a maledicência. Tem gente que se reúne para isso, gente. Pode uma coisa dessa? Tem até aqueles programas de televisão, né, no período da tarde, que os artistas se reúnem para falar mal dos outros. Aquelas de fofoca, né? Você assiste? Você quer ficar sabendo o que está acontecendo com o artista que você gosta? Você fica lá assistindo o dia inteirinho, né? A tarde inteira assistindo aquilo, falando mal dos outros, né? E isso é muito prejudicial. A mídia televisiva valoriza muito isso, né? Quando se trata de uma personalidade pública, e isso denigre muitas vezes a imagem daquela pessoa, porque a mídia tem esse poder, né, de fazer a pessoa ficar no holofote da fama, aplaudir e logo depois puxa o tapete dela e ela cai, né, não é mais valorizada. Essa palavra ferina, né, que é da maledicência, carrega vibrações malsãs, muito negativas, que envolve aquela pessoa, que denigre a imagem dela e que faz com que ela muitas vezes se sinta desanimada, que ela se sinta culpada, né? Envolvida realmente por aquele falatório negativo, aqueles palavrórios, né, que são jogados ao vento, onde vai trazendo maiores dificuldades, não é isso? O mal não deve ser comentado de jeito nenhum, meu Zetinho. O bem que precisa ser difundido, ser levado a todos os corações, né? Mas a maledicência, muitas vezes, a nossa jornada ela vem disfarçada, né, de uma indignação que parece positiva. Já reparou isso? Às vezes você quer comentar um fato da sua cidade, um fato que aconteceu com uma pessoa que conhece. Vamos falar um escândalo, né? A gente quer comentar com o nosso vizinho, comentar com o nosso amigo, com aquele falso puritanismo, ou então, assim, na hipocrisia, né? De falar do outro, como que diz, apenas para comentar, para que o mal não seja realizado dentro da nossa casa, mas na verdade o que a gente está querendo fazer é fomentar, né, aquela informação negativa a se espalhar ainda mais ao entorno das pessoas que estão ao nosso derredor. O ideal mesmo, meus netinhos, sabe o que é? Difícil, hein? É difícil. É você escutar e tirar a experiência, o aprendizado. Que com o erro do outro a gente aprende também a não errar, né? A gente aprende com o erro das pessoas. Quando a gente silencia, quando a gente recebe uma informação e fica com ela dentro do nosso coração, o que acontece? A gente se fortalece, a gente também interrompe aquele ciclo, né, da mensagem ser levada
para outras pessoas e a gente vai se fortalecendo, aprendendo a filtrar o que precisa ser comentado, o que não precisa. Não é ficar alheio às coisas, não. Mas é saber realmente ter o filtro, né? Do que se pode e o que não se deve levar adiante. Se não há nada de positivo, né, meu netinho? Pra quê? Pra que ainda dar mais força? A gente ficar pensando que o mundo não tem jeito? É assim que você pensa às vezes? É assim? Pode não. O mundo tá passando por experiências muito difíceis, né, de aprendizado para todos nós, mas se nós soubermos vivenciar as experiências, só nos tem a nos fortalecer para a nossa caminhada. Então, o convite divino é para que a gente desenvolva os olhos bons de enxergar lá no pântano, no lírio, né? De ver entre os espinhos do jardim as flores perfumadas. E é muito fácil nós percebermos isso quando a gente desenvolve essa capacidade de enxergar melhor. Quando a gente vai aprendendo com Jesus a ter misericórdia, a ter compaixão daqueles que escolhem caminhos muitas vezes infelizes, mas que merecem, né, a nossa oração, o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso amor. Há muito mais motivos, meus netinhos, na vida de agradecer, de sorrir, do que de lamentar e de chorar, que maldizer as pessoas. Vamos aprender a ver nelas o lado positivo, e todo mundo tem. Não há sequer uma pessoa aqui na Terra que não tenha qualidade de virtude, mesmo que seja aquele que ainda está enveredando, né, por caminhos tortuosos, que escolheram esse ou aquela estrada, mas todos nós temos dentro do coração as potencialidades divinas, as qualidades e as virtudes. Então, no livro de Provérbios, que é o livro lá da Bíblia, né? O Provérbio de Luz, meu netinho, é esse não, é. Lá no livro Provérbios, lá da Bíblia, tem uma frase que até o Friedstein cita aqui, que eu quero trazer também para a nossa análise. Olha pra vocês verem que profundeza, que belezura só. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então vamos aprender, né, a silenciar, principalmente se alguém nos confidencia algo. Ah, é tão feio isso, meus netinhos, vou falar. Pessoa que vem te contar uma coisa, algo que marcou a sua vida, algo doloroso, né? Ela pede assim, pra gente poder guardar aquela informação, levar adiante, a gente sair espalhando, né? É uma falta assim de respeito e causa até na pessoa que nos contou uma certa insegurança, né? Onde ela percebe que não pode confiar na gente. Que a gente é um túmulo aberto, né? Sai deixando espalhar tudo que tem lá dentro. Então possamos assim desenvolver na nossa vida essa postura de, ao enxergar o erro de alguém, silenciar e tirar o melhor proveito daquela situação. Se por acaso houver intimidade com aquela pessoa, nós podemos até conversar, orientar se houver abertura, né? Com amor, com muita serenidade, mas sem denegrir, sem assim menosprezar a pessoa. Se for alguém da nossa convivência, né? Perceber o lado positivo daquela pessoa, ficar só focada que ela tem de ruim. Já falei sobre isso, né? Às vezes a gente fica focado dentro do nosso lar, no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, que eles têm de negativo. Nós esquecemos de ver as qualidades que pulsam, né, na vida de cada um, nas escolhas boas que eles foram fazendo. E é por isso que a gente está ao lado dessas pessoas que tanto nós amamos, né? Preciso vigiar a nossa língua, meus netinhos, para que da nossa boca apenas saiam boas palavras. Porque a maledicência
ela entra pelos nossos olhos. Presta atenção nisso, olha que profundeza. A maledicência entra pelos nossos olhos, aloja-se na mente e sai pela nossa boca. Então é um ciclo, né? Que nós vamos alimentando pelas escolhas que nós vamos fazendo na nossa jornada. Nossa, essa mensagem hoje assim, é uma carapuça pra gente, né? Eu vou falar nessa idade que eu tô, quantas vezes falei mal das pessoas, né? E ainda hoje a gente comenta, por mais que a gente queira assim, frear a nossa língua, sempre tem, né? Uma maledicência dentro da família, entre os amigos. A gente precisa controlar isso, né? Ter o hábito positivo de levar somente a informação que cresce, que instrui, que consola, né? Que edifica a nossa vida. E hoje, gente, eu quero trazer uma mensagem. Poucas vezes eu fiz isso, né? Mas hoje eu tive que fazer, trazer o livro, olha, Estante da Vida, psicografia do Chico, pelo Espírito Irmão X. E eu trouxe, sabe por quê? A vovó Luzia, você sabe, né? Eu tanto esquecida das coisas. E essa mensagem tem umas situações assim que eu preciso até ler para vocês, senão eu não ia conseguir contar com a maestria, né, que tem o benfeitor espiritual. E para a gente não perder o ensinamento que é tão profundo, que tem tudo a ver, tudinho a ver com isso que a gente está vivendo, falando hoje, que é sobre a maledicência, né, essa situação tão desastrosa da nossa vida. Com esse ditado, falar mal dos outros é fácil, difícil é falar bem. Olha pra vocês verem o que aconteceu, gente. Isso acontece muito, tomar cuidado com aquilo que a gente escuta e sai espalhando por aí, né? O benfeitor disse que tinha duas senhoras, sabe, dentro do ônibus, conversando. Primeira coisa que eu vou falar, vou fazer uns adendos, viu, na história. Você tá no lugar público, gente? Tem que prestar atenção no que você está falando, né? Às vezes a pessoa de pé de ouvido fica escutando, né? Pega a conversa pela metade, não entende, sai espalhando coisa negativa, né? Ao nosso respeito. É um erro, é claro, quem faz isso, mas a gente também tem que prestar atenção naquilo que a gente verbaliza quando a gente está fora de casa. Vocês lembram daquele ditado popular, né? Que eu falei há um tempo atrás, roupa suja se lava em casa. Não é sobre isso, não. Tá falando aqui que as duas senhoras estavam conversando dentro do ônibus, animadinha, né? As duas amigas ali sentadinhas no banco. Então uma delas falou assim, ó, é por isso que eu tenho que ler para não perder, gente. Olha pra vocês, eu vou ler, vocês desculpem, mas é pra vocês ir viajando comigo pela história. Olha pra vocês verem. Você não pode imaginar o meu amor por ele, disse uma delas. E a outra, não posso concordar com você. A outra disse, mas é porque você não me entende. Eu gosto demais. Mas Dulce, disse a amiga, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao seu marido? E aí então a Dulce respondeu, nem tanto, né? Mas eu não consigo viver sem os dois. Fazem parte da minha vida. Meu Deus, disse a amiga. Isso é coisa de casal sem filhos. Será isso possível? Perguntou a Dulce. Você não acha estranho, disse a amiga, inadmissível que você fale uma frase dessa, que não pode viver sem os dois? Ah, eu acho natural, respondeu a Dulce. Acho muito natural. Mas eu noto, disse a amiga, que você é apegada demasiadamente. Isso não é justo. E a Dulce respondeu, eu sei que você não me compreende, mas é o que eu sinto. Bem, eu não concordo. Não concordo com esse sentimento não, minha amiga. Mas o Dionísio, isso é uma psicose, minha amiga, disse a outra. E as duas foram conversando ali dentro do ônibus, trocando. O que elas não puderam perceber, que no banco de trás, gente, tava a Dona Lequinha. Dona Lequinha também morava no mesmo bairro delas. E era, assim, relativamente amiga, mas não tinha aquela mesma relação, né?
E ela no banco de trás escutando tudinho a conversa das duas, né? Da Dulce com a amiga. Dona Lequinha atrás, né? Boca aberta com aquela conversa, né? Quando, gente, as duas desceram, no ponto da frente desceu Dona Lequinha, e ela foi tranquila correndo para casa, gente, para poder contar pro marido. O marido dela, estava acontecendo, a cabeça dela estava quente, né? Vasculhando aquela novidade que ela escutou lá dentro do ônibus, de boca aberta. Gente, o marido dela, da Dona Lequinha, era companheiro de trabalho do marido da Dulce. Então, gente, ela queria porque queria contar pro marido dela o que estava acontecendo, né? Doidinho para chegar para a hora do jantar. Quando chegou de noite, chegou o marido dela, a Dona Lequinha com o olho estatalado, né? O marido falou assim: que isso, mulher? Que você tá desse jeito? Nossa senhora, senta aqui que eu preciso te contar. Você não vai acreditar, você não imagina o que eu vi hoje. O marido ficou até preocupado, né? Diga logo, mulher, o que foi. Dona Dulce, calcule só, você vai ficar boquiaberta. Eu fiquei assim, pasmada com o que eu escutei. Parece uma santa. Ela está de aventura por aí. Aí ele pôs a mão na boca e disse: o quê? É isso que você está escutando. Foi isso que eu escutei. Você precisa de ver. Eu vi com os meus olhos ela conversando com a dona Cecília lá dentro do ônibus. Ela falando que não consegue viver sem o marido e sem o outro. Falou até o nome, Dionísio. Pode uma coisa dessa? Não pode viver sem os dois, gente. É uma coisa, isso, uma calamidade. Isso é assim, algo que não é inadmissível. O marido, gente, da Dona Lequinha, ele falou assim: isso não pode ficar assim. Tem que contar pro Júlio. Marido da Dona Dulce tem que ficar sabendo o que está acontecendo dentro de casa, sob os seus olhos e ele não tá vendo. Pois é, conta mesmo, disse Dona Lequinha. Que isso não pode ficar desse jeito, não. No outro dia, gente, o marido da Dona Lequinha foi pro trabalho, né? Quando chegou lá, não deu conta, não. Na primeira hora do dia, já chamou o Júlio, né, o marido da Dona Dulce, para poder contar para ele o que a esposa tinha narrado. E ele foi contando, falou, não sabia como falar para ele o que precisava, mas não podia enganar ele. Eles eram melhores amigos e que ele era assim, muito justo para ser desrespeitado dentro de casa pela esposa, que não podia ficar calado de jeito nenhum. Foi quando ele contou para o Júlio o que estava acontecendo. Gente, aquele homem fiel, amoroso, né, começou a chorar. Isso não pode ser, minha esposa é uma pessoa muito séria, não pode de jeito nenhum. Pois é isso que aconteceu, meu amigo. Minha esposa escutou, não foi ninguém que contou para ela. Ela estava sentada no banco de trás do ônibus, escutou sua esposa, Dona Dulce, conversando com a Dona Cecília. Dona Lequinha me contou, minha esposa. Então, gente, o Júlio, assim, arrasado, pediu pro chefe uma licença ali naquela manhã, que queria chegar em casa para conversar com a esposa o que estava acontecendo. O intuito dele era esse. Olha pra vocês verem que bonito isso. Ele queria chegar lá para poder esclarecer. Olha o diálogo, como é importante, né? Tomar atitude com a cabeça cheia. Então ele chegou do serviço, tremendo, né? Abriu a porta devagarzinho para a esposa não perceber, não assustar, né? Era hora de trabalho, o que ele estava fazendo em casa? Então ele chegou devagarzinho, assim, de improviso, né? E ele encontrou a esposa, Dona Dulce, no telefone, gente, conversando despreocupada, né? Então ele ficou assim atrás da porta para poder escutar, já estava desconfiado, né? E então ela estava falando assim: ah, sim, não tem problema não. Hoje mesmo, 3 horas da tarde. Pode vir aqui em casa. Não tem problema não, ele não vai estar aqui essa hora não, meu marido está trabalhando nessa hora. Pode vir, pode. E não pode saber não. Mas você vem, tá bom? Vou estar te esperando então. Obrigada. Um abraço. Quando ela desligou o telefone, gente, o Júlio levou a mão no peito, não é verdade? Estava traindo ele, marcando, gente, com um homem que ela estava traindo na casa dele às 3 horas da tarde. Pode uma coisa dessa? O que fez o Júlio? Saiu de fininho, sem a esposa ver, né? Queria pegar ela no flagra, né? Queria realmente, assim,
mostrar para ela que tinha descoberto, né, tudo que ela estava fazendo. E ele foi no trabalho, pediu licença pro chefe naquele dia, falou que precisava ir no médico. Ficou andando na rua o dia inteirinho, gente, pra lá e pra cá. Chegou na hora do almoço, ele foi almoçar com a esposa, pra ver se aí ia falar alguma coisa, né? Falou nada, gente, ela queria fazer sorrir. E ele, assim, muito cabisbaixo, né, tristonho, com aquilo tudo. Era muita falsidade dela, né, gente? Fazer o almoço, servir, conversar com ele, sorrir como se nada tivesse acontecendo. Pode uma coisa dessa? E ele, assim, transtornado. Acabou o almoço e saiu, ficou andando na rua, esperando às 3 horas da tarde, né? Você vai esperar mais um tiquinho, né? Porque 3 horas vai que marcou, vai que atrasa, né? Esperou mais um tiquinho. Quando chegou mais tarde, ele foi. Umas 3 e pouco, ele foi para casa, pé ante pé, né? Para não poder perder nada. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ele chegou, abriu a porta, né? Começou a escutar uma conversa lá no quarto dele. Assim, gente, mas ela é rápida demais, já foi pro quarto. E ele foi pé ante pé assim, entrou atrás da porta. Quando ele entrou atrás da porta, ele viu um homem assim, mais novo, sabe, bem afeiçoado, assim, muito bonito, debruçado, gente, em cima da cama dele. Mas ele teve o coração assim disparado, sabe, não quis ver mais nada. Virou as costas, saiu assim, depressa, mas sem fazer barulho para a esposa não perceber, né? E foi, gente, para a rua assim, desesperado, sem ira nem beira, sem saber o que fazer. Só sei, gente, essa parte da história assim, me tocou muito, profundamente, assim, de ver essa cena, né? Só sei que chegou a hora de voltar do serviço, ele não voltou. A dona Dulce começou a ficar preocupada, ligou para os amigos. Eles falaram que ele não tinha nem ido trabalhar naquele dia, ela ficou muito preocupada, aquela coisa toda, sabia o que fazer. Então ela pensou, né, o jeito vai ser eu sair atrás dele, passar pela sul da cidade, resolveu pegar o carro lá na garagem, né. Gente, quando ela entrou na garagem, o zóio dela contemplou aquela cena que cortou a sua alma, né. O marido tinha suicidado, estava ali dependurado numa corda. Gente, ela se entrou em desespero, né? Chamou as autoridades cabíveis e tudo, e foi feito o velório para o sepultamento, né? E ela chorava muito no velório, né? Sem saber o que estava acontecendo, e ela contando, né? Para as companheiras, Dona Lequinha estava presente, né? E ela falando com a Dona Lequinha, que não sabe o que tinha acontecido, porque ela, assim, tudo na vida dela era o Júlio. Que a única coisa que ela mais gostava além do Júlio era o Dionísio, o gatinho de estimação que ela tinha, que assim, ela não sabe viver sem ele também, ela não sabe o que ia ser da vida dela sem os dois. Ela tinha perdido o Júlio, coração amargurado, que ela tinha inclusive feito naquele dia uma surpresa para o marido. O sonho dele era ter um colchão de mola. Naquela época era algo muito famoso, né? Hoje não existe isso mais, né, gente? Hoje é outros nomes, nem sei qual que é mais chique, né? Então, colchão de mola, é sonho dele ter colchão de mola. Liguei para a loja, o jovem, até muito bonito, veio aqui, ficou aqui na cama, debruçou na minha cama. Você precisa de ver para poder arrumar o colchão em cima da cama. E olha para você ver, ele nem usufruiu do presente que eu comprei. E ela falava sentida e chorosa, né? E então, naquele instante, né? Aquela tragédia desenhada, e Dona Lequinha ficou assim apavorada com aquilo que aconteceu, saiu de perto de Dona Dulce e foi falar com uma amiga que estava do lado. Mas que homem precipitado esse Júlio. Morrer por uma bobagem dessa. A gente fala certas coisas só por falar. Gente, ainda não aprendeu a grande lição. Pode uma coisa dessa? Olha, quando eu estava lendo essa mensagem, né, preparando o estudo, eu falei assim, gente, vou contar uma história dessa? Essa história assim, tem gente que fala que é pesada, né? Tem história que tem peso? Tem não, né? Uma história assim, fatídica, né? Foi uma tragédia, né? Mas o que eu resolvi contar? Pra gente poder meditar, gente. O irmão X tem essa característica, né? Às vezes ele conta essas histórias assim, chocantes, né? Pra dar aquele
aquela sacudidela na gente, pra gente poder perceber. Olha o que a maledicência é capaz de fazer, gente. Dom Lequinho escuta aquela conversa ali no ônibus, sem saber o que estava acontecendo mesmo. Entendeu, né, que o Dionísio era o companheiro que não existia, né? O amante, Joana Dulce, saiu contando pro marido dela, o marido dela precipitado foi levar pro Júlio, e olha pra vocês verem o que aconteceu, né? Um erro não justifica o outro, né? Ele não tá justificando, é claro, o suicídio do Júlio, mas pra gente poder perceber o que acontece quando a gente usa mal da nossa verbalização da nossa palavra. Então hoje eu queria finalizar esse nosso encontro de intimidade fazendo um convite para vocês. Primeiro, para a gente poder meditar sobre aquilo que a gente tem escolhido e tem feito na nossa vida. E o segunda proposta, né, é a gente fazer silêncio. Vamos ver se você consegue? Você consegue? Vamos fazer 10 segundos. 10 segundos de silêncio. Vamos ver? 1, 2, 3 e... Deu conta? Deu conta de ficar calado? Você ficou aí falando com a pessoa que tá do seu lado assistindo nosso papo de intimidade. Ficou caladinho? Fez 10 minutos de silêncio? 10 segundos, né? 10 segundos. Vê lá, 10 minutos não dá conta mesmo, né? Então vamos aprender a silenciar, né, meus netinhos? E parar de maldizer as pessoas, né? Falar coisas boas sobre quem tá à nossa volta. Olha as motos passando. Bom dia pra vocês, meus netinhos. Fica tudo com Deus. Maledicência. Falar mal dos outros é fácil. Difícil é falar bem. Na vida em sociedade, lidando com diversas pessoas no dia a dia, é praticamente impossível não observar os comportamentos alheios. São visíveis aos olhos as atitudes positivas e negativas que cada um adota em sua caminhada. No entanto, a tendência do indivíduo de focar o que é ruim é muito maior do que a vontade de perceber as atitudes boas em curso. É comum a prática de se observar o comportamento alheio e de se comentar somente os seus erros, vícios e imperfeições. Por isso, o ditado popular expressa a sabedoria de que falar mal dos outros é fácil, difícil é falar bem. É porque muitas vezes, nas projeções psicológicas da caminhada, vê-se nos outros aquilo que há em si mesmo. E como não há vontade de se modificar, surge a tentativa de mudar no outro o comportamento ou de denegrir a sua imagem, desejando matar no companheiro de caminhada que carrega consigo. Jesus já havia demonstrado essa particularidade humana quando se referiu ao ensinamento. Vê-se o cisco no olho do irmão e não se enxerga a trave que está no próprio olho. A maledicência é um dos grandes males da humanidade. Falar mal de uma pessoa ausente, sem dar a ela o direito de se defender, é um ato de covardia. Falar mal de alguém que praticou algo inadequado é julgamento precipitado, embora nenhum erro seja justificável. Falar mal dos familiares e amigos é denegrir a imagem daqueles que a divindade colocou ao nosso lado para aprendermos a amar. Em muitos agrupamentos humanos, o ponto de convergência de vários diálogos é a maledicência. Reúnem-se pessoas para falar mal de outras, inclusive na mídia televisiva. Há indivíduos que recebem salários para denegrir a imagem de personalidades públicas,
utilizando-se da desculpa de estarem apenas comentando a respeito dos fatos ocorridos. A palavra ferina carrega vibrações malsãs que envolvem a criatura em um halo negativo, contribuindo para que ela permaneça imersa na rede de emissões que produzem mal-estar, fadiga, adoecimento, entre outras dificuldades. Por isso, aprende-se que o mal não deve ser comentado. A maledicência vem muitas vezes disfarçada de uma indignação que parece positiva, mas que na verdade esconde a hipocrisia daquele que maldiz, já que o orgulho fala mais alto, transmitindo nas entrelinhas a ideia de que o maledicente é melhor do que a pessoa a quem ele se refere. O ideal seria que, se ao estudar alguma consideração menos feliz, haja o silêncio da parte daquele que é o receptor, que retira da situação o aprendizado, já que o erro do outro também ensina a forma com que não se deve agir. Se não há nada de positivo que se possa dizer sobre alguém, é melhor silenciar. O convite divino é para que no pântano enxergue-se o lírio, no jardim de espinhos vejam-se as rosas. É fácil perceber as aflições e dores, as vicissitudes, mas é desafiador valorizar a vida e perceber o lado melhor das pessoas. Há muito mais motivos para agradecer e sorrir do que para lamentar e chorar. No livro de Provérbios, há um texto que diz: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Ao enxergar o erro de alguém, silenciar é a melhor saída. Se houver intimidade, orientar com amor e serenidade. Se for alguém da convivência, buscar perceber o lado positivo daquela pessoa, já que todos indistintamente possuem qualidades e virtudes. Dessa forma, é necessário vigiar a língua, para que da boca saiam somente boas palavras, pois a maledicência entra pelos olhos, aloja-se na mente e sai pela boca. Muita paz. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada.